Conta-se que certa vez um soldado ficou muito famoso pela sua habilidade com a espada. Quando ele voltou da batalha lá para o vilarejo em que ele morava, ele começou a receber muitas honrarias. As pessoas começaram a reverenciá-lo em função da sua habilidade, das suas proezas militares. Mas teve um senhor lá que não deu bola para ele não. E aí ele, irritado, chegou e falou assim: ô velho, você não está me reconhecendo não? Você não vai me homenagear? E aí o velho falou assim: não. Aí ele falou assim: você não sabe que com a minha habilidade com a espada eu posso cortar sua cabeça e você não vai ficar nem sabendo? Aí ele disse assim: exatamente por isso que eu não vou lhe homenagear. Você acha que a verdadeira força é usar sua habilidade para destruir os outros. Mas a verdadeira força é você usar o seu talento, a sua habilidade, para empoderar os outros. Por que eu começo o nosso trabalho hoje falando para vocês sobre isso? Por um motivo muito simples. Hoje o que nós vamos fazer aqui é aprender a usar a nossa comunicação para empoderar a nossa equipe. Então quero aproveitar já para agradecer a figura do Júlio, quem fez o primeiro contato comigo para esse evento, o Célio, o Glaibon, também o professor Robson, que nos convidou e tornou possível a minha presença aqui hoje. E também quero agradecer a você que veio para essa palestra. Eu tenho para mim que você vai aproveitar muito de tudo que a gente vai fazer aqui. Quem está com o celular, levanta a mão. Quem está com o celular, levanta a mão. Muito bom. Abre no modo foto. Mas não é para bater a foto de mim não, tá? É para bater a foto dos slides. À medida que a palestra for acontecendo e você for gostando daquilo que você está vendo, fotografe. Ah, Simon, mas eu trouxe material para anotação. Se preferir assim, faça isso, anote. Vocês acharam que eu ia pedir para desligar o celular, né? Mas não, fiquem à vontade. Isso daqui foi preparado exclusivamente para vocês. Então lembre-se, hoje nós vamos aprender como melhorar a comunicação com a equipe. E eu quero começar introduzindo para vocês um conceito importante do que é que faz um líder. Lembra-se daquela questão: será que o líder ele é um sujeito que nasce líder ou ele pode aprender a ser líder? A resposta está na tela. A natureza da liderança tem 4 formas principais. A primeira delas, você está vendo lá em cima, são os princípios sólidos. Princípios sólidos são formas de ação, são maneiras de fazer as coisas. Espera aí que eu vou sair da foto. Já quando a gente fala de orientação moral, nós nos referimos a saber fazer a distinção entre moral e ética. Quando a gente fala de visão de futuro, nós estamos nos referindo a ter uma visão de longo prazo e ser capaz de planejar as coisas. E quando a gente fala ali de a capacidade de criar acordos, é ser capaz de influenciar os outros. Então, para você que quer fotografar, dá uma olhadinha lá. Formas de ação eficazes, elevados valores éticos e morais, capacidade de planejamento e execução e ser capaz de influenciar os outros. Olha que interessante. Eu tenho para mim que aqui nesse auditório a gente tem pessoas que têm funcionários, não tem? Quem tem funcionário? Pelo menos um. Levanta a mão. Legal. Quem é líder na empresa que trabalha? Muito bom. Quem ocupa a posição de liderança, mas não tem o crachá de líder? Levanta a mão. Se você já parou para pensar, pode ser que você tenha uma dessas qualidades em maior destaque do que outra. Às vezes você não é muito bom no que diz respeito a planejamento estratégico, mas você pode ter valores éticos e morais elevados que tornam você um bom exemplo. Às vezes você não tem experiência de mercado, mas você pode ter a capacidade de criar consenso, de influenciar as pessoas. E isso faz de você um líder elegível. Então aquela história famosa que as pessoas diziam assim: ah não, o líder ele nasce líder. Na verdade não passa de uma desculpa para não buscar a posição de liderança. Porque liderança, na verdade, o que é? Mais responsabilidade. Só isso. Então, preste atenção na tela, por favor. Eu vou passar para você um pequeno vídeo para a gente encerrar esse tópico, tá bom? Olha lá. Quem aqui toca violino, levanta a mão. Quem toca violino, levanta a mão. Eu também não. O
ponto é que se nós entrássemos numa aula de violino e aprendêssemos a tocar violino, a gente também tocaria a dança das camélias, mas não tão bem quanto a Kim Camargo. Então existem sim pessoas que têm habilidades naturais que favorecem a elas serem bons líderes. Isso não quer dizer que se você aprender, você também não será um bom líder. Então a definição que mais faz sentido é a do professor John Newstrom, da Universidade de Minnesota, quando ele diz assim, olha, liderar é influenciar e apoiar outras pessoas na busca de determinados objetivos. Hoje o que nós vamos fazer aqui, quando a gente vai discutir a questão da comunicação, é ajudar você a entender o pilar influenciar. Hoje eu não vou trabalhar junto com vocês as questões ou estratégias, táticas para apoiar a equipe. Nós vamos falar apenas do aspecto da influência. E por que disso, hein? Muito simples. O tema do evento, ele está casado com a ideia do empreendedorismo, não é isso? Não é o circuito Empreenda Postos? Uma das principais habilidades do comportamento empreendedor é a capacidade de persuasão e a criação de uma rede de contatos. Isso, senhores, é comunicação. Então, quando a gente traz esse tema, como o líder pode melhorar a comunicação com a equipe, tem tudo a ver com empreendedorismo. Eu lembro que quando eu li a biografia do Samuel Klein, o fundador das Casas Bahia, eu li aquela biografia, na hora que eu fechei o livro, coloquei na estante, minha esposa e eu saímos de casa. E aí na hora que a gente entrou no carro, estava passando um mascate. Mascate é aquele sujeito que vende enxovais, artigos de cama, mesa e banho, numa carrocinha com 2 alças compridas, conhece? É o princípio da carreira do Samuel Klein. E aí eu perguntei para a Vânia, minha esposa, o seguinte, falei assim, qual que é a diferença entre esse mascate e o Samuel Klein? Ela disse assim, o tempo. Eu falei, não era isso que eu estava pensando, não. Não é uma questão de tempo. É que o Samuel Klein teve equipe. Num determinado ponto, ele entendeu que ele precisava de mais gente. E foi isso que tornou as Casas Bahia o que é hoje. Entendeu a ideia? Então, enquanto você é empreendedor, você consegue fazer bastante coisa sozinho. Só que para virar empresário, você precisa de uma equipe. Você precisa de gente trabalhando junto com você. E melhorar a sua comunicação vai fazer você engajar as pessoas nos seus objetivos. Não tem lá aquele colaborador seu que é meio folgadinho? Tem, não tem? Todo lugar tem. O sujeito entra, uma belezinha, período de experiência, cristalino. Aí depois de um certo tempo, ele começa a desviar, sair do fluxo. O papel do líder, o que é? Influenciar. Colocar ele de novo no fluxo que a empresa previu. Essa é a ideia de influência. O problema é que quando eu apresento isso nos meus programas de coaching, a cabeça trava. Eu não comentei com vocês, mas eu trabalho como coach executivo. Eu aplico o processo de coaching, que é uma metodologia de um diálogo estruturado para tirar o sujeito de um estado atual para um estado desejado. E aí a gente treina o líder para que ele fique melhor em habilidade de liderança, de comunicação. E uma das coisas que sempre dá pau é entender que influenciar é colocar o outro no fluxo. E começa a surgir algumas perguntas. Perguntas como essa que você vê aí na tela. Ô Simon, eu não consigo entender as dificuldades da minha equipe. Eu não sei por que eles são do jeito que são. Bom, é muito simples, né? Se você quiser entender alguém, o que você precisa fazer? O que você acha que você precisa fazer para entender uma pessoa? Estar junto, muito bom, o que mais? Conhecer as pessoas, e aí? Colocar-se no lugar do outro. A mesma coisa? Muito bom, obrigado. Só que aí tem um detalhe importante. Para conhecer, para estar junto, para me colocar no lugar do outro, eu tenho que ter a habilidade de escutar. Se eu estiver junto, mas não escutar o outro, não adiantou nada. Estava prestando atenção ou não? Você acha que ela tem uma boa habilidade de escuta? O sujeito estava lá e o apartamento virou mágoa e mofo. Mas peraí, e ela
conversando daquilo que ela queria. Então, por que na maioria das vezes a gente não consegue entender as dificuldades dos outros? Porque a gente escuta que nem a moça aqui no vídeo. Entendeu a ideia? E para você conhecer alguém, para você demonstrar que está de fato junto, você precisa praticar uma escuta ativa. Olha lá, se você der uma olhadinha nos 5 degraus ali da escuta ativa, você vai ver que é o seguinte, ó. Primeira etapa é ouvir, acompanhar, compreender, reagir e lembrar. Primeira coisa que você faz é ouvir. Ouvir é diferente de escutar. A palavra ouvir vem de uma raiz latina que é audire, que significa captar sons com os ouvidos. A palavra escutar vem também de uma raiz latina, mas é auscultare, que significa prestar atenção. Você ouve com os ouvidos, mas você escuta quando está prestando atenção. Se a gente fizer silêncio agora, ó, você escuta o ruído da caixa de som, escuta a chuva lá fora. Se você estiver muito perto de alguém, dá para escutar até a respiração, porque você está prestando atenção. Então, ouvir é diferente de escutar. No dia a dia, o que a gente faz? A gente mais ouve do que escuta. Era o caso do vídeo. É claro, também não adianta ouvir e não acompanhar, né? Então, pelo menos tentar pegar qualquer linha de raciocínio da outra pessoa, você tem que fazer. Também não adianta ouvir e acompanhar e esquecer de compreender. Que cantor favorito é o seu? Você, moça, isso. Não tem um cantor favorito? Fala de um show que você gostaria de ir. Tião Carreiro Pardinho. Não, mas tem que ser vivo. Um show de um cantor que você gostaria de ir no 14 bis agora, no próximo sábado, lá no Parque José Afonso de Junqueira, pode ser? Então imagine que ela está andando no carro e aí de repente ela ouve uma chamada para o show do 14 bis. Ela ouviu. Próximo passo é acompanhar. Ela vai aumentar o volume do radião. Ela vai falar assim, mas peraí, deixa eu entender aonde que vai ser o show. Isso é compreender. É você descer da escadinha do ouvir, passar para o acompanhar, é uma escuta mais atenta, e aí você compreende as informações daquela mensagem que você está recebendo. Só que de nada adianta se você não reagir. Então, se você tiver que comprar ingresso para o show do 14 bis, embora não seja o caso, você vai ter que ir em algum lugar. Também não adianta ir lá comprar o ingresso, ou pegar lá a entrada, a reserva, e não for, esquecer. E este é o grande problema que atrapalha a maioria das pessoas de ter uma escuta ativa. A pessoa vai bem até o primeiro, segundo, terceiro degrau, depois ela já esquece. Então, se você quer ter uma escuta ativa, é condição sine qua non, é básico que você faça todos os passos. Nas relações humanas, Glauco, o que faz diferença é você demonstrar uma reação. Reagir durante o processo de escuta é fundamental. Quem tem cachorro em casa, levanta a mão. Quem tem cachorro em casa, levanta a mão. Você já teve a impressão que o teu cachorro te entende? Sim. Gente, quando eu perguntar, responde em voz alta para não me sentir tão só aqui na frente. Amém. E você sabe por que você tem a sensação que ele te entende? Porque ele esboça uma reação. Você fala com ele, ele faz assim. Alguma coisa ele faz para dar essa impressão. Você já conversou com alguém e a pessoa parece uma estátua? Sim, né? Direto. É porque ela não esboça uma reação. Então, se você quer compreender, quer demonstrar que está junto, quer conhecer as pessoas com quem você trabalha, comece a escutar de maneira ativa. Deixe a pessoa perceber que você está ouvindo, que você está acompanhando, que você entendeu o que ela disse e que você principalmente vai fazer alguma coisa com aquela informação. Lembra que é fundamental lembrar. Tranquilo até aí? Resposta à primeira pergunta.
Como entender as dificuldades da minha equipe? Escuta ativa. Sem isso, você não vai conseguir fazer nada para se aproximar das pessoas com quem você trabalha. Tá bom? Olha lá na tela. Você precisa se comportar de maneira diferente da sua equipe. E a razão é muito simples. Na liderança você tem que mandar. Se eles verem você como um igual, eles não vão obedecer. Esse é o ponto. Então todos aqueles que ocupam posição de liderança têm que se diferenciar, sim. Ah, mas eles vão achar que subiu para a cabeça. Meu amigo, se não subir para a sua cabeça, você vai perder a cabeça. E aí você vai passar a mão na cabeça dos outros. E este é o problema que impede a maioria dos líderes de permanecerem líderes. É porque não entendem que a partir de agora tem mais responsabilidade. E não pode levar as coisas na brincadeira como antes. Os colegas podem falar o que quiser, mas é sua responsabilidade dar conta do seu trabalho e do deles. Saibam, mas eu li um livro do James Hunter, um monge executivo. Aquilo é um must maravilhoso. Ele fala exatamente o contrário. Fala que você tem que ser um líder servidor. A base do livro do James Hunter é a premissa de que o líder tem que ser como Jesus Cristo era. Só que os nossos colaboradores não são como os apóstolos. Então é preciso a gente ver o que aplica na nossa realidade e o que não funciona. E é fundamental que você entenda essa diferença, que aí você vai conseguir trabalhar de maneira diferente. Para isso, é claro que você precisa fazer alguns ajustes. Entre eles, é ter uma comunicação assertiva. A assertividade, no livro Habilidade com as Pessoas, eu explico que ela tem que ser vista como uma atitude, como um comportamento e uma forma de expressão. Aqui a gente vai falar só da forma de expressão. Se você olhar lá em cima, primeira premissa para ter uma comunicação assertiva é que você fale na primeira pessoa do singular. Qual é a primeira pessoa do singular? Eu. Primeira pessoa do singular, eu. O líder que é líder e que tem uma comunicação assertiva, ele fala em seu próprio nome. Então acaba com aquela história assim: olha, eu preciso que você faça aqui para mim porque o rapaz do banco está me ligando cobrando. Não, o seu funcionário não deve satisfação para o rapaz do banco, ele deve satisfação para você. Comece a falar em seu nome. Olha, eu quero que seja feito assim. Mas por quê? Porque eu estou mandando. O grande problema da liderança hoje é não saber dar ordens. Não, mas eu posso ofender. No meu canal do YouTube tem uma palestra chamada Saúde Emocional. Como cuidar da sua saúde emocional. Lá eu explico como é que você lida com essa questão de: ai, mas se eu falar isso, ele vai ficar ofendido. Bom, resumindo a história do vídeo para você, se o outro ficar ofendido, é problema dele. As emoções dele são responsabilidade dele. Mas lá no vídeo está explicado de uma maneira bonitinha. Então assista o vídeo, tá bom? Grosso modo é exatamente isso. Você tem que falar em seu nome. As pessoas têm que começar a respeitar você. Segundo critério para você ter uma comunicação assertiva, qual é? É você falar de maneira clara e direta, de maneira objetiva. Quem já parou em blitzes, levanta a mão. Quem já parou em blitzes, levanta a mão. Como é que é a conversa do guarda com a gente? Documentação do veículo e CNH, por favor. Se ele for mais educado um pouquinho que os colegas, ele ainda vai pedir assim: olha, tira do plastiquinho. Não é isso? Comunicação direta, clara. Ficou dúvida? Não. Quem já casou, levanta a mão. Quem já casou, levanta a mão. A gente fica naquela ansiedade, né? Chega lá, o que o juiz fala? 2 ou 3 palavras. O restante quem fala é assistente. Guarda isso na cabeça. Pessoas de autoridade são objetivas, são claras, são diretas. Não fica conversando fiado. Se você é líder, você perdeu o direito de ficar batendo papo à toa. Entendeu a ideia? A sua comunicação tem que ser clara, tem que ser direta, para não dar dúvida. Você tem que aprender a ser mais objetivo.
Isso vai ajudar você com aquela dificuldade que muitas pessoas têm, que diz assim: Simon, eu até queria me comportar de maneira diferente com os meus colaboradores, mas eu tenho medo que eles misturem as coisas. Só vão misturar se você deixar, tá bom? Qual que é a terceira característica? Além de uma comunicação na primeira pessoa do singular e de maneira clara e direta, é ser respeitoso. Para ser respeitoso no dia a dia, você precisa daquelas 4 palavrinhas especiais que a gente aprendeu no jardim de infância. Quem lembra? Por favor, obrigado, com licença e me desculpe. Lembrou? As 4 palavrinhas especiais? Por favor, obrigado, com licença e me desculpe. Se você tiver isso na sua linguagem direta, você sempre vai ser respeitoso. Até para dar puxão de orelha. Falou legal? Isso cai por terra ou desmonta aquela ideia de que você falar na primeira pessoa do singular vai tornar você um bronco, uma mal educada, um líder mandão. Não. Basta você colocar no final, por favor, obrigado, com licença, ou me desculpe. E por último, a comunicação assertiva não fala sozinha, né? Então é por isso que é importante você ter a disposição de ouvir. Lembra que ouvir é diferente de concordar. É sua obrigação como líder ouvir. Se você vai concordar, vai seguir, é outra história. Tranquilo? Tamo junto? Simon, como é que eu faço então para me tornar um cara mais assertivo? Primeira coisa, gente, você precisa aprender a separar um fato de uma opinião. Depois que você, Cássio, se tornou um líder, você perdeu o direito de engravidar pelo ouvido. Ah, não, mas eu ouvi dizer que é assim. Acabou. Agora, na posição de liderança, você tem que se basear em fatos. Simon, me dá um exemplo de um fato. Em janeiro, na cidade de Poços de Caldas, a temperatura média é de 22 graus. Isso é fato. Qualquer pessoa que tiver acesso lá à meteorologia, é isso, Mateus? Consegue comprovar. Por outro lado, a opinião é diferente. A opinião é assim, olha. Em janeiro, na cidade de Poços de Caldas, é muito frio. Isso é uma opinião. Pode ser frio para você e não para o outro. Entendeu a diferença? Na liderança, você não pode se basear, ou basear aquilo que você fala, em inferências, que são conclusões que você tira em cima de opiniões. Entendeu o desafio? Bom, se você não sabe por que os conflitos acontecem, eu vou explicar para você resumidamente. Isso que você vê aí na tela são chamados ruídos mentais. Se a gente estiver conversando um com o outro e passar um carro muito barulhento na rua, um caminhão, uma betoneira, a gente vai escutar esse ruído, sim ou não? Sim. Ao escutar o ruído, a gente sabe o que está nos atrapalhando. Quando a gente fala de ruído mental, não dá para saber. Porque o ruído mental é algo que acontece dentro da sua cabeça. Então a coisa fica mais ou menos assim. Eu estou aqui conversando com o Mateus, mas o Mateus, apesar de estar olhando para mim, não consegue se concentrar no que eu estou falando, porque ele está pensando na viagem que ele vai ter que fazer amanhã de manhã. Eu não sei da viagem dele, mas ele sabe. E esse ruído está atrapalhando a nossa interação. Então o que você vê aí na tela em tons de amarelo, olha lá, são ruídos mentais de ordem consciente. Às vezes a pessoa distorce aquilo que você disse. Sim ou não? Sim. Tem gente que torce a informação, não tem? Às vezes o sujeito é egocêntrico. Às vezes ele discrimina você por alguma crença, algum pensamento que você tem. E tudo isso vem junto com a gente na nossa comunicação. O que você vê ali em tons de azul, por outro lado, são ruídos mentais de ordem inconsciente. O sujeito faz aquilo sem saber que está fazendo. Então a coisa fica mais ou menos assim. Vou te dar um exemplo aí da projeção. Você já teve um gerente careca e ele era um cão chupando manga. Era, não era? Aí quando você me viu aqui hoje, você lembrou dele. A projeção inconsciente
É o que acontece quando você começa a projetar em mim características do outro. Entendeu o fato? Então, como é que isso atrapalharia a nossa comunicação? Tudo aquilo que eu passasse a falar para você, você veria como uma espécie de ofensa, de agressividade, tentativa de manipulação e por aí vai. Então, se eu tiver na minha linguagem diária ruídos mentais, a minha interação vai ser prejudicada. O que acontece em sequência? Conflitos interpessoais. Porque no fundo, tem alguma coisa que me impede. Ah, mas o que você tem contra o Joel? Não sei, cara, mas não dá liga. A gente usa uma expressão que não deu química. A resposta está aí. Meu santo não bate com o dele. Na verdade, são ruídos mentais. Aí o que acontece? Tudo aquilo que a gente recebe da realidade externa é percebido pelos órgãos do sentido. Esses são os órgãos do sentido externos, né? Você sabe, né? Visão, audição, sinestesia, olfato e o paladar. Não vou mencionar para você sobre os órgãos do sentido internos, a imaginação, capacidade de criar conceitos e por aí vai. Mas depois que a gente faz essa mescla, os nossos filtros começam a entrar em operação. A gente começa a omitir detalhes da informação recebida, a gente distorce, a gente generaliza. Os nossos metaprogramas, que são as maneiras como a gente está acostumado a perceber o mundo, também interferem naquela comunicação. E aí o que sobra, a gente cria uma representação interna daquilo que a gente recebeu. Isso daí impacta diretamente no nosso comportamento, de maneira inconsciente. Entendeu por que dá conflito? Objetivamente eu não tenho nada contra você, mas alguma coisa deu rusga. Simon, como é que faz para resolver conflito, hein? Olha lá na tela, por favor. Não sei se você vai se lembrar, mas mais ou menos um ano e meio atrás, teve um acidente fatal lá perto do atacado Vila Nova. O motociclista foi fazer uma conversão lá na Monsenhor Alderich. Vocês lembram desse fato? Na hora de fazer a conversão, ele foi fechado por um caminhão. E aí ele parou a moto na beirada da calçada e acenou para trás, reclamou pela vida. E aí, com a moto embicada, o motorista do caminhão esterçou para a posição contrária, para a esquerda, colocou uma primeira e arrancou. Sabe aquela proteção que tem entre os eixos de uma roda e outra? Naquele caminhão não tinha. O que aconteceu? O eixo da roda traseira enroscou ali na traseira da moto do Paulo. Paulo caiu embaixo do caminhão. Veio a falecer. Por que eu estou falando disso para vocês? O mesmo padrão que fez o Paulo zelar pela vida, parou e olhou para trás, foi o padrão que tirou a vida dele. Nossa vida é regida por padrões. Quantas e quantas vezes ele já não deve ter sido fechado no trânsito? Por que justamente naquela ele resolveu reclamar? O mesmo padrão que fez ele brigar pela vida, tirou a vida dele. A mesma coisa acontece com os conflitos. O mesmo padrão que gera o conflito, também tem que ser usado para resolver o conflito. Olha lá na tela, por favor. Você pode ter lá um padrão de entendimento. Às vezes, Eleonora, o problema só existe porque eu entendo uma coisa diferente de você. Enquanto não houver entendimento, o conflito permanece. Às vezes o conflito acontece por causa de frustração. Eu tinha uma expectativa em relação a você e me frustrei. Uma expectativa, quando não atingida, gera frustração. E é essa frustração que faz o comprometimento ir pelo ralo. Entendeu o ponto? Outro fator fundamental é o fator do envolvimento ali. A motivação. Muitas vezes, o sujeito quer estar em conflito. Ele é como o Coringa lá no Batman. Ele gosta de ver o circo pegar fogo só. O que você ganha com isso? Nada. Eu só quero ver ela brigando com ele. E por outro lado, vem a questão do envolvimento.
A questão do envolvimento está diretamente ligada a você, líder. Às vezes seu funcionário está lá brigando com o outro, eles têm um conflito, têm uma rusguinha, mas se aquilo não está diretamente ligado com você, será que é você que tem que se envolver nisso? Traz essa história para a vida pessoal. Seu irmão e a sua cunhada estão brigando, e aí vem aquele famoso questionamento: o que você acha que eu tenho que fazer? Peraí, não tem que achar nada, esse problema não é meu. Entendeu o ponto? Será que você precisa se envolver neste problema? Tem aquele ditado que diz assim: a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. O conflito acontecer é inevitável. Se você tem que se envolver nele, é opcional. Está claro? Podemos avançar? Já falei para você sobre a habilidade de escuta ativa. Já falei para você sobre a necessidade de uma comunicação assertiva e expliquei a questão do conflito. Agora, o grande drama da maioria dos líderes: como é que eu faço para dar feedback para os meus colaboradores? Olha na tela, por favor. Feedback, para funcionar, ele precisa ter 3 características. Que eu estou fazendo aqui é resumir para você um monte de abordagem que você já viu. Ele precisa estar focado no resultado, ser impessoal, vamos explicar o que é, e ser ético. O feedback, quando ele é focado no resultado, ele sempre vai destacar aquilo que o fulano deveria ter feito e não fez. Lembra, Júlio, que nós falamos de colocar no fluxo? É exatamente isso. Qual que era a direção que ele deveria estar seguindo e não está? Se você tiver isso em mente, você já vai conseguir dar feedback focado no resultado. Quando eu digo impessoal, de novo, ele é livre de opiniões a respeito do colaborador. Olha, eu vim aqui te dar esse feedback aqui, porque a nossa reunião mensal exige isso. Apesar de eu não gostar muito de você, a sua opinião sobre o outro não importa. Para ele ser impessoal é você deixar aquilo que você pensa do outro de lado e se apegar de novo ao comportamento que precisa ser corrigido. E quando a gente fala de ética, é importante destacar o seguinte: a ética é a capacidade de equilibrar o interesse pessoal com o bem-estar coletivo. Tá bom? Toda vez que eu coloco o meu interesse acima do bem-estar da maioria, eu estou sendo antiético. Está claro isso aí? Então, se o colaborador tem uma conduta errada, está acostumado com isso, e está acostumado a fazer as coisas do jeito que está, é sua obrigação, enquanto líder, ir lá e corrigir o sujeito, para não estragar os outros. Entendeu a ideia? Às vezes aquilo que o seu colaborador faz é tão prejudicial para o grupo, e você vai deixando passar, porque o cara é amigo, o cara é legal, tem aquela desculpa famosa: ele é um bom técnico, ele é intratável, ele é nojento, mas os serviços dele ele faz bem, a gente vai mantendo ele porque ele é bom, ele é técnico, está corroendo o restante da equipe. Entendeu a ideia? Jamais ignore um colaborador. Na posição de líder, é sua função tratá-los bem. Isso envolve chegar no serviço e cumprimentar todos. Simon, é um absurdo ter que dizer isso. É mesmo. Regras de educação básica. Você chegar no ambiente e cumprimentar as pessoas. Humildade, condição fundamental para o líder. Tranquilo até aí? Simon, me dá uma técnica então para fazer ou para dar o feedback, hein? Muito simples. Olha lá. Isso que você vê aqui na tela são as escalas de desenvolvimento neurológico do Robert Dilts. Ele diz assim: olha, você tem aqui o nível do ambiente, do comportamento, o nível das habilidades, dos valores, da identidade, e aqui em cima o nível da espiritualidade. Sempre que você precisar chamar a atenção de alguém ou criticar alguém, que é o feedback, né? Nada diferente disso, é só um nome bonito para crítica. Você vai atacar o nível do comportamento. Você nunca vai falar dos valores do sujeito. Você nunca vai falar da identidade dele. Olha, mas você chegou atrasado de novo. Ah, mas você é enrolado mesmo. Opa, atacou a identidade.
Ele pode não falar nada na hora, mas ele vai arrumar um jeito de melar o trabalho, de atrapalhar você, de sabotar você. Quando você ataca o nível do comportamento, você está de novo falando de resultado, sendo impessoal e ético. Entendeu o ponto? Saibam como é que faz isso, hein? Uma técnica muito simples é a técnica do sanduíche. O que tem um sanduíche? Sanduíche tem pão, tem recheio, depois vem pão de novo. Toda vez que você tiver que dar um feedback, é simples. Comece com um elogio, dê a bronca e elogia de novo. Olha, a gente está muito contente com o seu trabalho aqui, mas você precisa ajustar algumas coisinhas. Por exemplo, chegar no horário. Mas como eu sei que você é responsável e gosta do trabalho, eu sei que você vai procurar ajustar isso. Ó, elogio, bronca, elogio. Se você fez o dever de casa e tem uma comunicação assertiva, você também vai poder usar a técnica da batata frita. Além de usar o sanduíche, elogio, bronca, elogio, você vai dar a ele uma sugestão de melhoria. Simples assim. Por que você não tenta pegar carona com alguém para chegar no horário? Acordar mais cedo, comprar um despertador? Isso é claro que depende da tua proximidade com o fulano, né? Às vezes você não pode dar uma sugestão como essa que ele se ofende. Tá bom? Tá claro até aqui? Interessante falar de clareza, que é o nosso próximo tópico. Simon, como é que eu posso falar de modo claro? Às vezes a coisa está tão vívida na minha cabeça, mas na hora de traduzir eu não consigo. Eu vou pedir para você prestar bastante atenção, que eu vou projetar alguns sons aqui e vamos ver se vocês acertam, tá bom? Que som que é este daqui, ó? Grilo. Muito bom. E agora o próximo, quer ver? Olha lá. Cigarra. Legal. Estão prontos para o terceiro? Leão. Muito bom. Alguém duvida que é leão? Tirou a boca. Você já reparou que o som do grilo é claro, da cigarra é claro, do leão é claro? Por que a sua comunicação é confusa? Se você tem que ficar repetindo orientações, está faltando clareza. Porque na nossa natureza criadora é para ser claro. A maneira como você se expressa tem que ser audível. O rugido do leão pode ser ouvido a 8 quilômetros de distância. Sabe mais ou menos o que é 8 quilômetros de distância? É daqui lá nas termas Antônio Carlos. Então, se você está tendo que repetir sempre aquilo que você fala, está faltando clareza. E aqui vai a dica para você começar a falar de modo claro. Tão simples que você até ficou assim pensando, por que eu já não fiz isso antes? Toda vez que você precisar passar informações, use anotações. Você tem agenda? Vai fazer uma pequena reunião, é 5 minutos? Não tem problema, coloca por escrito. Não conta com a memória, porque aí você incentiva o colaborador a esquecer também. Enumere as ideias. Fulano, eu tenho 3 assuntos para falar com você. E aí você começa. É o que está ali na tela, né? Comece pelo mais importante. E depois, repita o que disse. Tem um amigo que diz assim, puxa, mas se eu repetir, a pessoa pode ficar ofendida. Não, é o contrário. Se você repetir, você dá a ele a chance de corrigir possíveis mal-entendidos. Às vezes a falha acontece porque ele não entendeu direito e ficou com vergonha de perguntar. Se você repete,
você dá a ele a chance de esclarecer o assunto. E por último, peça para que eles expliquem o que entenderam. Olha, ficou claro? Ficou, perfeito, tá bom. Então me fala o que você entendeu dessa orientação que eu te passei. Na hora que ele for se expressar, você vai poder corrigir possíveis mal-entendidos. Ficou claro? Muito bom. Então agora a gente chega naquele ponto da palestra em que a gente vai fazer aqui rapidinho uma sessão de perguntas e respostas. A gente tem 2 microfones disponíveis. Você agora é convidado a participar com as suas dúvidas, com os seus questionamentos sobre o que a gente falou aqui. Como é que você chama? Ana Paula. Ana Paula. Todos ouviram a Ana Paula? A questão dela é a seguinte, por conta dos horários da minha equipe, muitas vezes eu dou uma instrução para um num horário e a mesma instrução para o outro no segundo horário. Só que aí está travando, eles não estão conseguindo seguir as orientações. Tenta fazer, Ana Paula, reuniões mais curtas, coisas assim de 5, 10 minutos. A gente subestima o tempo, 5 minutos dá para falar coisa pra caramba, se você tiver com as ideias organizadas de maneira clara. É claro que eles vão conseguir 5 minutinhos. Quem não consegue chegar 5 minutos mais cedo no trabalho e 5 minutos mais tarde, ok? Essa é uma técnica, porque aí você consegue falar com todo mundo e dar a instrução de uma vez só. Para te ajudar ainda mais, coloque as instruções por escrito. Você vai usar a mesma técnica que você usa para apresentar um trabalho para vários professores, né? Você vai falar aqui na frente, só que você vai dar uma cópia para cada um, ok? Com uma cópia para cada um somada à tua explicação, é impossível que eles entendam diferente, tá bom? Ajudou? Eu que agradeço. Quem mais? Pergunta do Mateus é a seguinte, olha, para empreender eu preciso ter contato com várias pessoas que não estão diretamente debaixo do meu comando. Esse é o ponto, né? Mateus, isso aqui funciona para todas as relações humanas. Legal? Então assim, se você está interagindo com uma pessoa que está abaixo de você, ou no mesmo nível hierárquico, funciona. O que pode ser de precaução para você? Comunicar o líder dessas pessoas. Ô fulano, beleza? A tua equipe vai estar lá em tal lugar que eu estou coordenando a operação lá. Então vou precisar passar algumas orientações com você antes de passar para eles para validar contigo. E quando chegar lá, fale também em nome do fulano, né? Olha, eu já conversei com o responsável, ele me deu permissão para falar isso aqui com vocês. E aí você assume a liderança por aquele momento. Ok? Esclareceu? Legal. Quem mais? Simon, Aqui, só um minuto que ele vai trazer o microfone. Pode falar. Como é que você chama? Vinícius. Pergunta do Vinícius é a seguinte: Simon, o líder ele tem que ser meio vendedor para ele convencer os outros, é isso? Então a sua questão está mais relacionada com convencimento do que com a ideia de obter algo em troca. Então assim, o termo vender aí é que está desencaixado, mas a ideia é convencimento, ok? Eu quero que vocês pensem, para responder aqui a pergunta do Vinícius, quero que vocês pensem num grupo de artistas, de desenhistas, ok? E no centro você tem um modelo vivo nu. Consegue imaginar a cena? Você tem um modelo vivo, está nu, despido, e em volta um monte de desenhistas ali com as suas pranchetas para desenhar. Ok? Imaginou a cena? Nessa cena, quem é o líder? É o cara que está nu. O que impede muitos líderes de serem vendedores? Não ter credibilidade. O fato de diante de uma equipe você estar nu, quer dizer que eles já sabem quais são os seus defeitos, onde é que você erra, por que você deixou de fazer determinada coisa. E isso mata a credibilidade do líder. Então na hora que ele vai falar, entra por um ouvido e sai pelo outro. Entendeu o ponto? Então nesse caso, o líder que tem dificuldade de vender as suas ideias é porque ele não tem credibilidade. Ficou claro? Entendeu o ponto?
Diante da sua equipe, todo mundo já sabe os seus defeitos, inclusive aqueles que você faz mais esforço para esconder. É por isso que é importante que você tenha credibilidade. Sem credibilidade você não convence. Ok? Respondeu? Muito bem. Você. Como é que você chama? Melissa. Melissa. A questão da Melissa é o seguinte: Simon, precisa usar a palavra mandar? Parece que dói. Melissa, eu falei para doer mesmo. Junto com a tua questão, tem um outro aspecto. Eu vou usar aqui como um exemplo, tá bom? Faz muito tempo que a gente não chama funcionário de funcionário. Já reparou? O colaborador da minha empresa, o meu associado, o meu assistente. E a gente tem que começar a voltar às coisas primeiras, Melissa. Por quê? Se você olhar no dicionário brasileiro Globo, a definição de colaborador é aquele que ajuda alguém. A definição de funcionário é aquele que tem uma função. Está muito difícil para as pessoas hoje perceber quem manda. A sutileza ela é importante e ela é legal, ela é muito boa, quando da outra ponta você tem pessoas que têm esse nível de inteligência e bom senso. Esse nível de entendimento. Em outras situações, você tem que se posicionar mesmo como aquela que dá ordem. Entendeu o ponto? Então não é para todos, né? Se a pessoa faz o que pede, por um deslize ela deixou de fazer, você orienta com sutileza, com educação, com meiguice. Agora, quando o sujeito começou a pisar na bola, propositalmente, aí você tem que se posicionar. Entendeu o ponto? Então assim, usei a palavra mandar porque é exatamente isso. Você manda lá. Porque alguém manda em você. Respondeu? Quem mais? Eu de novo. Entendi. Questão da Ana Paula. Olha, eu tomo medidas que afetam os meus clientes. E os meus clientes me procuram com crítica. Eu vou usar aqui a premissa da Melissa. Com o cliente, converse com sutileza. Com a equipe, converse com autoridade. Ouvindo você falar, a impressão que eu tenho é que está faltando um pouquinho de estrutura interna no teu local de trabalho. Você consegue criar isso através de procedimentos e estampa isso em quadros. Por todo o ambiente que os funcionários circulam. Então, qualquer mudança que você for fazer, que afetar o ritmo da empresa, tanto dos funcionários quanto dos clientes, você pode documentar isso e colocar na parede. Então, de aviso mesmo, a partir do dia tal, as coisas vão ser assim, assim, assim. Obrigado. A gerência, a diretoria, como você se intitular lá. E aí você se coloca à disposição para atender o cliente que quiser conversar. Ok? Mas com o colaborador, se você já vai preparando, não tem muito o que reclamar não. Ok? Tá bom? Respondeu? Obrigado, você. Você atrás, por favor. Boa noite. Boa noite. Como é que você chama? Igor. Igor. A questão do Igor é a seguinte: Simon, como é que eu faço para ter clareza? Vamos ver se é isso, Igor. Como é que eu faço para ter clareza e não perder a minha linha de raciocínio? É isso? Tá bom. Igor, isso não tem muito a ver com assertividade, não. Tá? A assertividade, ela é uma atitude mental que te ajuda a ser objetivo. Mas você consegue ser direto e claro sem ter a assertividade desenvolvida enquanto atitude. Como dica, você me pediu uma dica. Como dica, pense em tudo que você vai falar antes de começar a falar. E use frases mais curtas. É a regrinha do slogan. Um slogan, para ser bom, ele tem mais ou menos 7 palavras. Então comece a usar frases curtas e conseguir a concordância do seu interlocutor. Ok? Entendeu, fulano? Entendi. Aí você passa para outra ideia. Tá bom? Respondeu? Tá bom. Muito obrigado. Quem mais? Oi, Eliana. O Joel mandou falar. Sobrou pro maridão? Tudo é o Joel. Tudo.
Ele passou a ser o vilão, o tira mal e você tira boazinha. Tá. Nem sabe de nada. Só que aí ele já é firme. Para que tá piorando. Entendi. A questão da Eliamara é a seguinte: eu não consigo mandar. A questão da autoridade para mim é um desafio. Eu sou muito amorosa e às vezes está faltando a regra, é isso? Eliamara, é prova de amor corrigir. A gente corrige quem a gente ama. Quando a gente não gosta, o que a gente faz? Deixa pra lá, se lasque pra lá mesmo. Deixa aí que até... Quando a gente ama mesmo, a gente corrige. Tá? Então assim, para você começar a melhorar isso, coloca as regras básicas, o procedimento padrão do teu salão, por escrito. A mesma dica da Ana Paula, faz uma reuniãozinha rápida, explica para as pessoas por quê e começa a cobrar em cima disso. Mas não se esqueça do Joaquim José da Silva Xavier, popularmente conhecido como Tiradentes. Foi morto, pendurado, esquartejado, para servir de exemplo. Então você vai ter que no final cortar um ou outro. Não se preocupe, tá bom? Às vezes vai ter que cortar. Nossa, mas por que você mandou embora? Mandei embora porque ele desrespeitou isso. E eu não vou conseguir crescer com gente assim do meu lado. Tá bom? Respondeu sua questão? Mais alguma pergunta, gente? Tranquilo? A última lá no fundo, ó. Não, tem mais uma aqui na frente. Pode já ficar com o microfone. Depois que ele fizer a pergunta, eu passo para você, tá? Como é que você chama? Michael. A questão do Michael é a seguinte: Simon, dá para liderar a partir do poder e da autoridade? A autoridade, se você pegar o Hidalberto Chiavenato, naquele livro Teoria Básica da Administração, o que ele explica lá, Michael? Ele explica assim, olha, a autoridade é o poder conferido a alguém. Poder é aquilo que a pessoa tem com ela. Então eu posso ter autoridade e poder. Posso ter os dois. Posso ter a autoridade que o cargo me dá, é o chamado crachá ou a carteirada, e posso ter poder pessoal. Vou te dar um exemplo bem simples que você nunca mais vai esquecer. A escola que você cursou lá, o ensino fundamental, tinha a diretora, autoridade, e tinha a dona da cozinha, que acabava mandando mais que a diretora. Poder. Quer um outro exemplo? Fernando Collor de Mello. Autoridade endossada pela Constituição. Mas num dia 22 de agosto, foi numa quinta-feira à noite, de 1991, ele foi a público fazer um pronunciamento e pediu assim: olha, nação brasileira, no próximo domingo, saiam das suas casas com uma peça de roupa na cor da nossa bandeira, vamos mostrar quem é a maioria. Pediu para as pessoas se vestirem, Michael, de verde, amarelo, azul ou branco. E no domingo todo mundo foi de preto. Ele tinha autoridade, que a Constituição deu, mas não tinha poder. Então a definição mais clara de poder que você vai encontrar é a seguinte: o poder é a capacidade de se fazer obedecer. Se você consegue que o outro te obedeça sem precisar mandar, melhor para você. Mas às vezes você vai ter que lançar a mão do crachá, da carteirada, que é a autoridade. Então lembra, a autoridade vem de cima, poder vem de baixo. Quem é pai, levanta a mão. Quem é pai, levanta a mão. Muito bom. Quando a sua esposa ficou grávida, você recebeu a autoridade divina de pai, de mãe. Porém, se você vai dar uma ordem para o seu filho e ele vai obedecer, é outra história. Depende do poder pessoal. Então a autoridade sempre vem de cima. Alguém te confere autoridade. Poder é alguém que está abaixo de você, que se sujeita a obedecer. Resumindo, é possível sim exercer a liderança pelos dois. Depende da situação. Esclareceu, Michael? Você agora, por favor. Boa noite. Como é que você chama? Pedro.
Pedro. A questão do Pedro é a seguinte: o que fazer se eu não tenho credibilidade? Primeira coisa, Pedro, faça uma lista dos erros. Todo mundo sabe aonde é que está falhando. A gente não precisa de alguém contar para a gente. Então faça uma lista dos seus erros. Vou adotar que é você quem está nessa situação. Puxa, aquele mal entendido lá com a fulana não ficou bem resolvido. Aí você vai lá, pede desculpa. Demonstra humildade. Nada é mais forte para criar credibilidade do que humildade. Por outro lado, às vezes falta um pouquinho de técnica. Aí você tem que estudar, tem que compensar. Por quê? Lembra que nós falamos lá no começo? Às vezes é orientação moral, às vezes é capacidade de planejamento, às vezes é experiência e às vezes é capacidade de influenciar mesmo, de criar acordos. Então você tem que avaliar dentro daquela matriz o que está prejudicando a sua liderança. Mas em níveis interpessoais, anote aonde foi que você errou, coisinhas que ficaram mal resolvidas e vai resolvendo uma a uma. Quando falta credibilidade, o funcionário sempre traz à tona alguma coisinha que você fez ou deixou de fazer. Prometeu e não cumpriu. Ah, mas você está me pedindo isso agora, mas e aquilo? Elimina isso primeiro e aí você começa a construir uma nova história com a tua equipe. Esclareceu, Pedro? Muito obrigado. Sim. A última pergunta da noite. Nenhuma? Encerrou? Glauco? Tranquilo? Podemos terminar então? Podemos? Vamos fazer uma revisãozinha rápida daquilo que a gente falou hoje? Hoje eu conversei com você sobre a habilidade de escuta ativa. Falei para você que é importante ter assertividade. Falei para você também que é importante resolver conflitos. Existem padrões de conflito que geram conflito e nos ajudam a resolvê-los. Falei para você também de feedback e da necessidade de ser claro. E se você me permite, eu queria perguntar uma coisa para vocês agora. Vocês acham que é possível a gente criar aqui rapidinho, fazer um coral de 2 vozes em 2 minutos? O que vocês acham? Acha que dá? Dá? Então vamos fazer o seguinte, nós vamos cantar aqui em 2 vozes aquela música que está na cabeça de todo mundo, que é a 9ª Sinfonia de Beethoven. Todo mundo decorou já, não sabe? Não? Vocês não sabem? Muito bom. Faz tempo que não dá certo tão rápido. Meus parabéns. Por que eu quis encerrar com essa brincadeira, Ana Paula? Quando a gente escuta com atenção, de maneira ativa, quando a gente se posiciona, quando a gente tira as dúvidas e resolve os conflitos, quando a gente segue o feedback, quando a gente é claro naquilo que a gente fala, a gente, com o passar do tempo, maximiza isso. E aos poucos você vai se tornando um maestro da comunicação. Eu desejo de coração que o sol ilumine o seu caminho e o vento toque suavemente seu rosto, e até que a gente se encontre de novo, que Deus o proteja na palma de suas mãos. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Obrigado.